Oi, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Esse aqui é meu segundo vídeo aqui no YouTube. Eu resisti muito pra fazer novamente vídeo aqui. Eu tentei dar um jeitinho ali de não fazer, né? Tentei enfiar outras coisas assim. Mas quando Deus nos chama, nós temos que ser obediente. E eu fui desobediente e paguei um preço caro por isso. Às vezes nós queremos, por mais que estejamos orando, jejuando, fazendo as coisas que tem que ser feita, né? Todo cristão tem que fazer. Às vezes achamos que aquilo é o suficiente e não prestamos atenção no que Deus de fato está falando pra gente fazer. Porque com Deus não tem barganha, com Deus não tem um jeitinho, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. Lembra de Saul? Saul tentou fazer do jeitinho dele, Deus disse pra ele fazer de uma forma, ele foi fazer do jeito dele. O que aconteceu? Ele simplesmente não... Deus tirou simplesmente o Espírito Santo dele e ele ficou lelé da cuca. Então, assim, por conta disso, eu paguei um preço, como eu falei pra vocês. Eu paguei um preço alto pela minha desobediência, por querer dar um jeitinho igual o Saul. E eu chorei muito ontem, eu chorei bastante, porque Deus, ele já faz um tempinho que ele tá me chamando pra mim fazer vídeos aqui. E ele sabe o motivo, só que, tipo assim, eu continuei resisti muito pra não vir pra cá. O motivo é porque eu não me acho capaz, não me acho suficiente, boa pra vir pra cá e ficar falando. Eu prefiro escrever e postar lá, escrever. E, enfim, como eu prefiro assim e é mais fácil pra mim, né? Então, eu acabei escrevendo um e-book falando, assim, de como se revestir das armaduras de Deus, entre outras coisas. E foi assim, é uma coisa que Deus aprovou? É uma coisa que Deus aprovou. Só que não é uma coisa que Deus queria que eu fizesse, que eu colocasse em primeiro lugar. O primeiro lugar é isso aqui, porque ele disse assim, ó, faz isso aqui. E eu tava, tipo assim, me desviando. Não, Senhor, eu vou fazer aqui, sim, vai alcançar pessoas e tudo, vou falar da tua palavra, mas vai ser desse jeito. Então, assim, eu queria que Deus obedecesse às minhas ordens, e não eu obedecer às ordens do Senhor. E vou à passagem da Bíblia que está aqui em Daniel 3, versículo 6, que diz assim: quem não obedecer será lançado de imediato na fornalha ardente. Quem é Nabucodonosor? Era um rei daquele tempo ali que queria que Mesaque, Sedraque e Abednego, eles se prostrassem diante de outros deuses, só que eles tinham uma paixão ardente por Deus, eles eram apaixonados, então, tipo assim, eles não se prostraram, mesmo que eles ouviram, né, essa ordem do rei, que se eles não se prostrassem, se tivesse alguém que não se prostrasse, eles iam ser lançados de imediato numa fornalha ardente, tem noção? Uma fornalha ardente. E eles não se prostraram mesmo assim. O que eles disseram? Aqui eles disseram assim, no versículo 14, ele lhe disse assim: Sedraque, Mesaque e Abednego, é verdade que vocês se recusam a servir meus deuses e a adorar as estátuas que levantei? Eu lhes darei mais uma chance de se prostrarem e adorarem a estátua que eu fiz. Quando ouvirem o som dos instrumentos musicais, ele repetindo novamente, quando ouvirem os instrumentos musicais, se contudo vocês se recusarem, serão lançados de imediato na fornalha ardente, e então que Deus será capaz de livrá-los das minhas mãos. E eles responderam: se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos salvar. Sim, ele nos salvará de suas mãos, ó rei. Mas ainda que ele não nos livre, queremos deixar claro, ó rei, que jamais serviremos seus deuses ou adoraremos a estátua de ouro que o rei levantou. Então aqui mostra o que? Obediência, fidelidade, fé, um amor ardente por Deus. E é o que Deus quer que a gente faça. Que nós tenhamos um amor ardente, que ainda que as coisas não aconteçam de acordo com as nossas vontades, a gente não venha murmurar, não venha reclamar, mas que a gente venha
ter essa certeza de que Deus é Deus, ele vai fazer da forma dele, do jeito dele, e não, a gente não tem que dar um jeitinho, nosso jeitinho. Eu tentei dar um jeitinho, colocar uma coisa na frente da outra, e eu pensava que eu tava fazendo o correto, tipo assim, não, vou dar um jeitinho aqui e vai ficar tudo ok, só que Deus disse não. Então, assim, eu tive que chorar bastante pra poder... Eu tive que perder, na verdade, para poder entender que Deus é Deus e que não sou eu que mando nele, mas é ele que manda em mim. Então, assim, o que nós temos que fazer é ser igual Sedraque, Mesaque e Abednego, ser as pessoas que não se prostram ante outros deuses. E, às vezes, esse Deus é até nós mesmos. Nós nos colocamos numa posição de que, se Deus não fizer do meu jeito, eu não quero, eu não aceito, eu não sirvo a ele. E não é isso. Não é dessa forma. Esse é um tempo novo em qual Deus está chamando os seus verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. E nós temos que ser obedientes à palavra de Deus, porque se a gente não obedece, simplesmente as coisas vão desandando. Porque se a gente for fazer a nossa vontade, provavelmente não vai dar certo. Isso é um fato. Mas eu sou, mais uma vez, a prova viva disso, que eu tentei fazer do meu jeito e não deu certo. Então aqui eu estou por obediência a Deus, que é mais antes obedecer do que sacrificar. Então nós temos que fazer o quê? Ser realmente obediente, adorar o Senhor. E é um tempo que Deus quer que nós sejamos aquelas pessoas a qual nós ardemos em vontade de servir Ele, que o Sedraque, Mesaque e Abednego, quando eles foram lançados, nem aquelas chamas foram capazes, porque a chama deles era muito maior, então não queimou eles. Então, assim, que a nossa chama, ela venha a ser ardente por Deus, pela vontade de servir, por caminhar com Jesus. E é isso, tá bom? Beijos e fica com Deus.